Olá pessoal, sejam bem-vindos. Já vou pedir desculpa para vocês aqui na edição, caso eu não consiga editar, porque eu fui dar uma atualizada no meu editor ali, né, que é um Sony Vegas, e acabou que a hora que eu fui abrir pedi uma chave lá que eu não tenho essa chave. Então vou tentar editar com outro editor ali, mas não sei se vai dar certo não. Vai sair aquela coisa, aquela merda. Mas vamos lá. Bom, vamos falar aqui então sobre a novela. A novela Até Que Enfim aconteceu lá, o dilúvio. Eu achei muito legal, até que enfim a história começou a ficar interessante, bonita e tal. Tem umas partes ali que eu quero comentar com vocês, uma diferença entre a novela e a Bíblia, né? Claro, essa diferença a gente sabe que vai ter que ter mesmo, né? Por exemplo, na Bíblia diz que Noé colocou todos os animais na arca. E na novela, Noé nem estava na arca quando os animais entraram. Então foi Deus, né? Quer dizer, passou aquela nuvem. E aqueles animais repetidos que você for ver, eu não puxei a cena, mas eu poderia colocar aqui para vocês. Por exemplo, você vê que aquele Ctrl+C, Ctrl+V, né? De imagem, né? Coloca aquele monte de imagem, uma aqui, outra ali, para dar aquela impressão de que é bastante, né? Então eles usaram isso. E aquela propaganda toda, né, que você enjoava de ver na TV ali, né, nos jornais, dava uma notícia, novela Gênesis, dava notícia, novela Gênesis, eles enjoaram, a gente enjoou de ouvir, eles falam da superprodução e que vai provar através da ciência que a criação e aquela história toda, né? E aí a superprodução não foi assim uma superprodução, pelo menos eu achei que ia ter muito efeito, sabe? A arca ali e tal. Foi uma arca meio mal feita, inclusive, né? A gente tem aqueles quadros antigos lá da Arca de Noé. Suponho que seria mais ou menos daquele jeito, né? Mas foi um troço meio baseado naquele filme Noé. E lá, ao contrário de que Noé teria que colocar um casal de cada animais e de alguns sete lá e tal, na verdade não, Noé nem estava na arca, mas isso tudo bem, é compreensível. E até ajudou a dar uma emoção, né, que Noé foi lá salvar o filho dele, buscar o filho e tal, aquela história toda, que foi bem bacana. Aí, claro, nada a ver com a Bíblia, né? Aí ontem eu comecei a ver aquele programa Fala Que Eu Te Escuto ali, logo no comecinho eles começam a passar uma história antes, né? E adivinha que história que eles começaram a passar antes? A criação, a novela Gênesis. E aí eles mostrando lá, né, falando, que essa novela foi a primeira produção do Brasil a mostrar como realmente tudo começou, como foi criado, eles tentando, inclusive, dar veracidade à história. E aí eles praticamente dizendo que ali estão mostrando a verdade mesmo, que é apoiado pela ciência. Claro, eles usaram as palavras lá, mas eu não me lembro, então eu vou falar aqui da maneira mais simples mesmo. Eles dizendo assim, mostrando como realmente tudo aconteceu e apoiado pela ciência. Não, cara! Não, a ciência não apoia aquilo. Sobre a Arca de Noé, eles falaram que existe evidência de que houve mesmo um alagamento, né, que não seria um dilúvio. Lá eles falam que houve mesmo um dilúvio, mas não, houve um alagamento, um grande alagamento. Mas essa história também é conhecida, por exemplo, se você vê a epopeia de Gilgamesh, também fala de um dilúvio, de um alagamento assim, só que, sei lá, 15 mil anos, 10 mil anos, não me lembro lá, mas milhares de anos antes da Arca de Noé. Ou seja, se houve esse alagamento, isso só diz que houve um alagamento. Agora a história de um casal de animal, de Noé construindo uma arca, Noé vivendo 800 anos, 900 anos, sei lá. Não, a ciência não corrobora com isso. E existem sim, eles contrataram alguns pseudocientistas para tentar dar veracidade. Aí eles pegam um caso, desse uma coincidência. A ciência diz que possivelmente houve um alagamento por causa do tipo de terra, de barro, sei lá, do arenito e as cambal. Houve um alagamento. Lá onde eu morava havia alagamento. Se a ciência for lá, vai descobrir. Eu estou falando isso. Lá houve um alagamento onde eu morava, em Rondônia. Aí se o cientista ir lá escavar, ele vai descobrir, vai falar assim, houve mesmo aqui um alagamento. Só isso. Agora se eu falar, houve um alagamento e aí Deus mandou eu fazer um barco, eu cruzei o barco rio acima, eu peguei um peixe de 10 metros de altura e eu com a minha família saí voando naquela arca. Não, a ciência só vai dizer que houve alagamento, mas não vai corroborar com o resto da história, com cobra falante, com
fruto proibido, que Deus fez Adão para viver ali pelado o resto da vida e que uma serpente estragou o plano dele. Não! A ciência não vai corroborar com isso. Mas vamos voltar aqui à novela. Gente, eu até tinha separado alguns trechos aqui, mas o vídeo está ficando muito grande. Esse eu prometo que vai ficar mais curto, se eu conseguir editar, beleza? Eu separei aqui, ó, Gênesis 4, não sei se já falei isso no outro vídeo, mas está aqui, ó. Que Adão teve relação com a sua mulher, né? Na verdade, conheceu sua mulher novamente e teve um filho Sete, depois que teve Abel e Caim. Mas nessas alturas do campeonato, a Bíblia já relata que Caim já estaria casado. Entenderam? Que é bem cronológico ali a coisa, a história. A história é bem feita, bem montada. Só que eles esqueceram de colocar as coisas certas, de inventar a coisa certa ali, no lugar certo, pra gente não ficar ir lá e descobrir, né, que a história é mal contada, né? Tem uma parte aqui do Gênesis 5, no finalzinho ali. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Ou Cã, né? E Jafé, ele era da idade de 500 anos quando gerou esses dois, beleza? Por que isso? Porque muitos falam que a construção da Arca de Noé durou 120 anos, outros falam 100 anos. E não, na verdade eu já vou falar sobre isso aqui agora. Noé gerou esses três filhos com 500 anos. Depois de algum tempo, segundo que é o que dá para entender, que aí Deus veio e falou para Noé, ó, faz uma arca aí, coloca você, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Ou seja, o filho dele mais novo, para já ter esposa, teria que estar com pelo menos 15 anos, 20 anos, sei lá, uma coisa assim. Quando Noé saiu da arca, ele tinha 600 anos. Ou seja, tem um intervalo de 100 anos aí. Noé teve os filhos aos 500 anos. Possivelmente, Noé deve ter demorado no máximo 80 anos, 82 anos aí para construir a arca. O que era muito tempo, né? Não sei que recurso que ele usou para proteger essa madeira lá, ainda mais que a história feia da novela. Ficou muito esquisito. Bom, vamos lá. Bom, Noé ficou ao todo 1 ano e alguns dias. Gente, se alguém discordar aí de alguma coisa que eu tô falando, deixa aqui nos comentários. Se concordar também, pode deixar aqui nos comentários, beleza? Ou se tiver alguma sugestão de algum teminha, sabe? Deixa aqui que eu falo no próximo vídeo, beleza? Ah, sim, cara, essa coisa que é muito importante que eu tenho que falar, isso na novela, né? Porque na Bíblia não tem. Eu acho engraçado que eles querem dizer que a novela está sendo fiel à Bíblia e distorce tudo. Mas a cabeça do cristão funciona assim mesmo, para dar veracidade ao que eles acreditam, né? Por exemplo, como eu já falei antes, né? A Bíblia diz que Noé colocou um casal de cada bicho lá, inclusive o pinguim, né? Que veio aqui buscar na América do Sul e tal. E na novela já mostrou que não foi Deus que mandou, né? O pessoal, os bichos foram entrando assim, sabe? Chegaram e, assim como São Jorge entrou na luz, foram entrando ali na arca e pronto. Quer dizer, bem diferente do que tá na Bíblia, né? Noé nem tava lá. Ou seja, distorcendo a Bíblia pra, sei lá, pra dar emoção, eu concordo. Beleza, que eu gostei da história ali. Mas, biblicamente, não tem nada a ver. Outra coisa, aquele Satanás idiota, cara, eu fico por aqui com aquilo, dá uma raiva daquele cara, que não tem nada a ver, é um zero à esquerda, sabe? Ele fica lá assim, ó. Aquela coisa mais nada a ver, sabe, ali. E outra coisa, aquele Satanás foi na arca. Aquele lá também é uma coisa que não tá na Bíblia. Não tem, a Bíblia não fala nada sobre aquele Lúcifer, sei lá, entrando na arca. Foi Deus que colocou todos os bichos ali, pelo menos na novela, né? E o Satanás entrou junto e foi com eles na arca. Cara, tipo assim, não cabe, sabe? É uma coisa muito... Eu sei que é fictício. Tipo, tudo que eles colocam fictício, que inventa, que muda, para dar dramatização histórica, para ficar legal, é bacana. Mas esse ali eles colocam para tentar dizer que o homem precisa de um incentivo para fazer maldade. Não, cara. O ser humano, para fazer merda, ele não precisa de ninguém incentivando, não. O ser humano está propenso a fazer merda toda hora. Não precisa daquilo. Mas eles tentam colocar para dizer que quem faz a merda é o ser humano, mas porque o Satanás estava lá. E o quê? E será que Deus não viu que Satanás estava indo na arca para tirar ele de lá, ou não tinha poder para tirar ele de lá? Bom, esse poder de Deus com relação a Satanás, a essas coisas, já é questionável há muito tempo, né? Que se ele tivesse mesmo o poder de acabar
com ele, não ia deixar. Tipo assim, você tá no mato com seus filhos, você vê uma onça, vai comer seus filhos. Se você pode impedir isso, você não vai fazer? Ainda vai culpar seus filhos porque a onça quase pegou eles, e, sabe? É óbvio que Deus, caso existisse, não tinha esse poder contra Satanás, contra qualquer coisa, né? Porque ele não impede nada, ele é muito de matar e tal, mas de impedir uma tragédia, isso aí a gente vê que até hoje, né? A história recente, contemporânea, sempre nos conta que ele não tem esse poder. Mas vamos lá, vamos voltar ali para a novela. Bom, eles ficaram lá, né, um ano e pouco e tal, aí tem aquela história da pomba que voltou com um galinho de oliveira lá, verdinho, Noé, de quem contou a história, porque não existe essa possibilidade, cara. Eu morei num lugar que alagava, ficava uma semana alagado, aí quando baixava a água assim, o capim, o pasto, morria tudo, cara, que demorava ali isso, uma semana. Agora você imagina um ano debaixo d'água, não sobra nada. História para boi dormir. Mas vamos lá, então tá, passou esse tempo todo e tal, aí Gênesis 8:1, e lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes, que eram 8, né, lá, tinha os bichos, mas os bichos vai falar separadamente ali. E de todo o gado que estava com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. E cerraram-se também as fontes do abismo. E veja bem, lá no começo diz que choveu 40 dias e 40 noites. Que Deus abriu as fontes, né, as portas do abismo e a janela do céu, né? A janela do quem escreveu, porque eu nunca vi janela no céu. E não existe janela no céu. Isso aqui, gente, é o que dá margem para os planilson, para os terraplanistas. Janela no céu, porque aí fazem eles acreditar que existe um domo e que acima desse domo tem água, sabe? Então Deus abriu essa janela, encheu de água e depois a água secou e foi para onde? Está dizendo aqui, ó, e Deus fez passar o vento e aquietaram as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e a janela dos céus, e a chuva do céu deteve-se. Está dizendo que parou de chover. E no começo ali da história diz que choveu só por 40 dias. Cara, a história é muito mal contada. Se você for lendo, fazendo uma exege, é esse o nome? Eu acho que é. Da Bíblia, cara, você vai descobrindo passo a passo assim, a história absurda, sabe? Que não bate. Uma frase aqui, a outra na frente já desmente, sabe? Então tá. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, ao fim de 150 dias minguaram. A água se escoando sobre a terra, como se fosse aquele platô, né, um disco da terra plana, e a água vai caindo ali, sabe? Os planilson, claro que tem razão, né? Porra, baseado na Bíblia, vai acreditar no que? Escoar para onde nessa água? Mas tá ali. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, blá blá blá. Tá, daí depois Deus falou assim, ó, sai todo mundo aí da arca e vamos trabalhar. Aí saíram todo mundo. Noé edificou um altar ao Senhor, tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração, não tomarei mais amaldiçoar. Tomou um de cada lá e fez um altar para o Senhor. O Senhor adorou aquele cheiro de fumaça, de carne queimada, com pena de ave e tudo, que ele adorava aquilo. Tá, blá blá blá. E Deus falou que não ia fazer mais outro dilúvio. Então vamos ver. Tô falando igual Sérgio Moro. E daí vem aquela história ali e abençoou Noé, seus filhos, tal, blá blá. E daí Noé construiu uma vinha, encheu os pacovar de vinho lá, ficou bêbado, tirou a roupa, saiu na agasalho. Tá, e Cã viu o pai dele nu e correu quando tava os outros. O pai ali peladão. Aí os outros pegaram, lá cobriram o cara, né, o Noé. E Noé amaldiçoou Cã. Não. Cã viu Noé. Presta atenção nessa história, cara, porque é muito interessante. Já falei isso em outros vídeos, mas nunca é tarde pra você repetir. Cã viu Noé nu. Porra, merda, cara, os caras transavam filho com pai, irmão com irmã, tiveram, quer dizer, a partir dali eles iam ter que repovoar a terra, tudo no incesto ali, mãe com filho, irmão com irmã e tudo, mas não, o filho só viu o pai nu, e aí foi motivo pro pai amaldiçoar quem? Cã? Não, amaldiçoou Canaã, que era um filho de Cã, que nem tinha nascido ainda, cara. Que vocês viram, que desceu da arca só os que entraram, não nasceu ninguém na arca. Plantou uma vinha ali e tal, ficou bêbado e
amaldiçoou Canaã, que viria a nascer bem depois. Daí expulsou Cana ali, daí que ele foi ter filho. Cara, é uma história muito mal contada. Bom, mas isso é o seguinte, isso vai acontecer mais pra frente, né? Porque até ontem terminou a novela assim. E hoje vamos ver o que vai acontecer. Talvez eu poste mais alguma coisa essa semana falando a respeito, beleza? Bom, pessoal, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, alguma sugestão aí, pode colocar aqui no vídeo. Se tiver algum comentário a fazer, se acha que eu pulei alguma parte, quiser deixar aí nos comentários, de repente eu falo no, se eu lembrar, né, que depois que passa dos 25 a memória é uma bosta. Mas aí eu volto a falar no próximo vídeo, beleza? E quem gostou, deixa seu like, deixa seu joinha, compartilha aí à vontade. E vamos pro próximo aí, vamos pra frente que atrás vem crente. Valeu, pessoal, por hoje é só, um grande abraço, fiquem com os deuses, beijo.